Vamos nessa, galera. Começando mais um CF Boxcast. Divirta-se, treinar é apenas um detalhe. Hoje um convidado especial, Thiago Tadeu, diretamente de CrossFit Pelotas, treinador de nível 3. Hoje a gente vai trocar ideia sobre algo muito importante para a gente no CrossFit, que são os dias pesados. Então a gente fez aí 2 episódios com o Bruno Silva, falando um pouquinho mais sobre as capacidades dos treinadores, e hoje a gente continua com esse foco aí na apostila de nível 2, e a gente vai trocar ideia hoje sobre os Heavy Days. Então, fica aí, escuta esse papo que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele. E aí, Hugo, como é que você tá? Tudo bem, tudo certo. Vamos lá, né, galera? Esse papo aí vai ser bem legal, é um papo que com certeza vale muito a pena escutar. E Thiagão, ele vai estar aqui com a gente para acrescentar muito. Thiago, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Mais um treinador aí de nível 3, para a gente poder espalhar um pouquinho mais de conhecimento aí sobre o assunto. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite antes de qualquer coisa. Para mim já seria uma honra ter sido convidado por vocês, pelas pessoas físicas que vocês são, por tudo que eu vejo que vocês representam para o CrossFit. E agora tenho mais um orgulho ainda de ter sido convidado por vocês, porque eu tenho orgulho de dizer que no Brasil nós temos o único boxe da América Latina que tem 3 treinadores de nível 3, né? Que é da Boqueirão. Então, assim, parabéns, aproveitando o espaço aqui, não só individualmente para vocês que já tinham, mas coletivamente ou para a pessoa jurídica Boqueirão. É muito legal de saber, eu fico muito feliz de saber que no Brasil a gente pode contar com um bloco de... Eu não vou dizer tamanha qualidade, porque é difícil a gente atrelar a qualidade a um nível, né? Pode parecer até um pouco arrogante para nós 3 que temos level 3 ficar dizendo que a qualidade está atrelada a um nível. Então, eu não vou usar essa palavra. Mas eu posso dizer uma coisa, eu posso dizer com certeza. Que pelo menos 3 pessoas muito esforçadas e que querem algo mais, que querem ir além, isso eu não tenho dúvida. Se vai representar em qualidade lá no final, são outros 500, mas eu não tenho a menor dúvida. E se eu fosse escolher um box para treinar e eu tivesse lá, seria esse, porque eu tenho certeza que tem 3 pessoas que são muito esforçadas, que querem ir além da média. Então, obrigado pelo honrado de todos os lados, tanto por um lado quanto por outro. Aí. Felizão de estar aqui conversando com vocês. Nossa, que legal, irmão. Já ganhei meio dia legal. já. Obrigado, viu? E igualmente Meu para olhinho você, ficou né? com um coração assim, ó, sabe, no WhatsApp. Emoji! Que legal, irmão. É Muito verdade, é de obrigado. coração. E a honra é nossa ter você aqui. Com o CF Boxcast, a nossa meta também é cada vez trazer esse contato com os treinadores, né? Trazer os treinadores de nível 3 também para a galera conhecer a história e escutar um pouquinho mais, porque o nosso grande objetivo é espalhar o conhecimento. Então, vamos colar nessa galera aí que tem muito. E o Thiagão, você, Thiagão, é uma dessas pessoas. Então, vamos para cima. Muito obrigado. Bora lá. Bora falar de Galera, antes, Thiagão, tem uma parte muito específica do nosso podcast, que é um quebra-gelo, que são as 3 perguntas aleatórias. Então, eu vou te fazer essa pergunta e depois o Hugo vai responder também. Tá pronto? Bora lá, tô sempre pronto. Como CrossFit, a gente tem que estar preparado para tudo, né? É isso aí. Thiagão, primeira pergunta para você e para o Hugo. Hein? Se vocês fossem artistas, qual seria o pedido mais extravagante que teria no seu camarim? Putz, que pergunta difícil, cara. Nunca tinha parado para pensar nisso. Pedido o Hugo mais fez uma cara de quem já sabe, já. Essa foi completamente aleatória mesmo. Jogo rápido. Tô tentando pensar, tá difícil mesmo chegar a uma resposta. Fala tu primeiro, Hugo. Com certeza eu iria pedir, tipo assim, um gelato italiano, sabe? Uma coisa assim, que eu amo sorvete, Thiago. Então, com certeza eu teria, tipo, o melhor sorvete de todos e teriam as comidas que eu mais gosto também de comer. E teria também uma cadeira, assim, bem confortável para ficar deitado, descansando. E massagistas. Eu pensei nisso também, acredito. Conseguiu pensar aí, Thiagão? Eu acho que se eu fosse um artista, eu ia pedir, no mínimo, uma JBL, uma caixinha de som no cantinho, para eu botar um bom samba e um pandeiro. Porque, independentemente do que fosse a minha profissão que eu exercesse da área artística depois, eu acho que eu ia querer botar um samba e tocar um pandeiro para relaxar
Entrar na vibe e depois começar o brinquedo. Eu acho que seria por aí. Olha, eu duvido que a galera sabia desse seu lado aí, Tiagão. Você vê Com que legal as certeza. perguntas aleatórias. Olha que legal. Ó, se eu fosse artista, eu fui criado com vó, né? Com muito orgulho. Eu amo tapetes, acredita? Eu amo tapetes. Se eu fosse um artista no meu camarim, eu ia exigir. E, claro, eu sou um cara simples, né? Mas se fosse para fazer algo extravagante, eu ia pedir cadeira de massagem, massagista, um belo de um tapete bem bonito e, sei lá, porque eu sou bem organizado também, eu acho que o tapete me traz isso. E, meu, tipo assim, muita comida japonesa. Acho que seria esse o meu pedido. Boa. Gostoso. É legal imaginar isso, né? Ó, segunda pergunta. Qual foi o último filme que vocês viram? Eu sou horrível de gravar nome de filme, cara. Deixa eu ver se eu consigo lembrar da história, pelo menos, porque nome eu não sei nem o que eu vi ontem, que era. Mas assim, acho que o último filme que eu assisti. Putz, cara. Não lembro, não lembro. Não Não vou lembro. te não lembro mesmo. O Guinho? O último filme que eu assisti foi o que você falou para eu assistir, Rafa. Ah, Foi é. aquele Marrowbone, né? Então, era um filme muito Segredo de bom. Era um filme... Marrowbone. Isso, é um filme de suspense. Então, para quem gosta Galera, de filme de vejam. suspense, fica a dica aí. Vejam, esse filme é... Para não ficar sem resposta, já que eu não sei lembrar, não lembro qual foi o último, deixa eu falar de um que eu assisti há algum tempo, mas que me marcou muito. Boa. Que eu também não sei o nome para variar, mas quem conhece filmes talvez vai saber qual é. Que é um filme que trata de racismo, sobre duas negras que trabalham na NASA. E elas É muito bom esse É filme. muito bom esse filme. É com Cara, eu chorei a... como criança. É com a Janelle Monáe. Eu sei que filme que é esse. É muito Esse bom. filme é bom demais. Ele com certeza Eu já vi, mas também não lembro o nome. Mas não queria ficar sem responder para não passar reto aí, então esse foi um filme que me marcou bastante. Filmaço, filmaço. Eu, esse final de semana, meu último filme visto foi A Grande Aposta, um filme que ganhou Oscar, vocês já viram? Estrelas Além do Tempo é o filme que o Thiago tá falando. Esse aí mesmo. O Gui foi fazer a pesquisa aí. Já dei uma procurada. É Top. muito bom, realmente. Boas recomendações de filme, então, galera. Se vocês, após esse episódio aí, já guardem esses nomes para o final de semana. Em especial esse que o Hugo falou, O Segredo de Marrowbone. Meu Deus do céu, que filme maravilhoso. Vamos lá. Terceira pergunta para a gente finalizar. Tiagão, comida preferida e comida que não suporta? Cara, minha comida preferida é carne, churrasco. Como bom gaúcho que sou, cara, minha comida é baseada em carne. Então, assim, enquanto tiver carne, o resto, qualquer coisa que tiver de acompanhamento vai. Agora, se não tiver carne, eu sinto muita falta. Se eu ficar um dia sem comer carne vermelha, no segundo dia eu já estou babando querendo uma carne vermelha. Eu sinto muito carne. Então, sem dúvida, minha comida favorita é carne. E uma comida que eu não suporto é uma palavra forte, assim, eu sou meio chato para comida. Inclusive, eu uso comida para falar de treinamento. Vou até já aproveitar para fazer um link aqui. Que legal. A galera que foge dos treinos ou foge dos exercícios que não gosta, acaba não melhorando. E eu faço isso, eu levo isso para minha alimentação. Por exemplo, vou dizer duas comidas que eu não gosto, tá? Eu não gosto de couve-flor e eu não gosto de berinjela. São duas coisas que não me descem bem. E aí, toda vez que eu vou no buffet da balança para comer, ou seja, quase todo dia, e tem essas coisas no buffet, eu faço questão de colocar no meu prato, mesmo sem gostar. Porque eu parto do pressuposto que o paladar é adaptável. Se eu começar a comer isso, em algum momento vai deixar de ser tão ruim, como já é. Já foi muito pior para mim. Especialmente, a berinjela ainda tem uma versão um pouco maior, mas a couve-flor, que por muito tempo era algo que eu não gostava, hoje é algo só não tão saboroso, assim, mas vai. Então, assim, essa é a analogia. É bom pensar nisso, é isso aí. É questão de costume. Então, eu vou botar no meu prato e vou comer para passar a gostar. Você vê como o CrossFit nos dá esse pensamento, né? Isso é muito legal. E você, Hugo? Minha comida preferida, com certeza. Não que eu coma todo dia, não como. Gostaria, né? Gostaria muito de comer todo dia, mas não. Burger. Nossa, eu sou viciado em burger. Eu amo burger. Minha comida, assim, que eu não suporto na verdade, assim, qualquer fruto do mar que tenha concha. Não. Eu não tenho... eu vejo aquilo lá, eu fico assim... não vai. Também não sou Não. Eu nunca comi, mas a cara para mim é meio esquisita, então eu já não gosto.
Eu fico pensando, E eu tipo, não sou fresco com a concha, comida. sabe? Tipo, concha é sujo. Por mais que esteja lavado e tal, tipo, eu não É, consigo. Não, eu não não me desce. confio, né? Não, não. Ó, a minha comida preferida, eu fico entre o hambúrguer e o japonês também. Eu curto bem os dois. E a comida que eu não suporto, assim, que é uma coisa que eu já tentei comer muito, fui forçado na infância a comer muito, acho que é por isso que eu não gosto tanto, é bife de fígado. Pô, eu gosto pra caramba. Eu gosto Não, também. como? Se só tem isso, eu como. Eu como tudo, né? Mas se eu falar algo que eu não gosto, seria isso. Mas, E, ó, essas foram as perguntas aleatórias. Descobrimos muito sobre o Tiagão. Então, É ele gosta mesmo. de um samba e de um pandeiro. É bom saber. Não sabia, não sabíamos disso. E agora, galera, vamos pro que interessa, que é o nosso papo sobre heavy days, dias pesados no boxe. Se você tem uma afiliada do CrossFit, se você tem um bom entendimento sobre a metodologia, você sabe realmente a importância disso. Se você não sabe, tudo certo. Vamos tentar te esclarecer um pouquinho e te incentivar, caso você não aplique tanto isso, a começar a aplicar mais no seu boxe, porque você vai ver as diferenças. Tiagão, vamos começar em cima de um assunto que é qual que é a importância do Heavy Day dentro de uma semana de treino de CrossFit? vamos lá. O principal fundamento por trás de um Heavy Day é ter um dia para trabalhar força sem treinamento concorrente. Tá? Então, assim, é um dia que ao invés de eu ter que estar dividindo o meu esforço físico e a minha capacidade física de força, eu tenho que estar dividindo ela com a capacidade cardiorrespiratória, com coordenação motora, enfim, entre várias outras capacidades que podem vir a atrapalhar, como resistência muscular, sendo treinada no mesmo dia, eu vou usar aquele dia para trabalhar prioritariamente, se não exclusivamente, a capacidade física força. Então, já que nos outros dias, no CrossFit, a gente tende a trabalhar várias capacidades físicas no mesmo treino, é importante que a gente tire um dia para trabalhar exclusivamente a força, até porque a gente sabe que no CrossFit o nosso principal objetivo é potência, que a gente quer gerar potência. E como potência é igual a força vezes velocidade sobre o tempo, força é uma variável fundamental para que eu possa melhorar a minha potência. Então, se eu não separar um diazinho no mínimo da semana para trabalhar a força, sem ser exclusivamente ela, provavelmente eu vou estar abrindo mão da excelência. Eu vou estar abrindo mão de entregar para os meus alunos o melhor condicionamento físico que eles podem ter. De forma sucinta, é isso, para introduzir. É E isso entender aí. também que o nosso programa ele é amplo nas questões da modalidade, né? O desenvolvimento de amplas habilidades ao longo de tempo, domínio, é o que a gente busca com o CrossFit. E algo que acontece nos Heavy Days é esse estímulo, né? Mais curto, cargas mais pesadas. Então, realmente, a gente não atinge a excelência, a gente não atinge o pico do nosso fitness, né? Claro. E vamos lá, deixa eu polemizar mais um pouco. Tem uma coisa que eu vou meio de encontro ao conceito tradicional do CrossFit. O que é CrossFit? Movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade. Sabe que eu tenho um porém quanto a isso? É mesmo? Diga. Tua resposta é certíssima, tá? Se for na prova do Level 3, eu responderia isso, porque é isso que a CrossFit quer ouvir. Eu tenho dúvida. Sim, Porque, para mim, este é o conceito de programação da CrossFit. top. A programação da CrossFit é feita através de movimentos funcionais constantemente variados e de alta intensidade. Mas CrossFit é algo muito mais amplo que isso. CrossFit não é só Certeza. treinamento. Então, Não, CrossFit é um programa de força e condicionamento físico. condicionamento físico. Então, assim, se a gente já começa a falar que CrossFit é um programa de condicionamento e força do core, como é que eu não vou ter na força? Uhum. Uhum. E quando a gente fala que CrossFit, se eu começar a conceituar CrossFit dizendo que é um programa um programa já me faz entender que é uma coisa mais ampla do que só treinar, né? É um Sim. Com programa que certeza. cuida de qualidade de vida, de alimentação, de sono e de treinamento físico. Então, eu tenho um porém quanto a esse conceito. Quando a gente fala qual é o conceito de CrossFit, a gente tende a falar o conceito da programação Da da CrossFit, programação. e não o Top. que Do é que é entregue, né? Uhum. Movimentos funcionais constantemente variados é o que é entregue no nosso dia a dia. Né? Não sei se a gente não entrega mais também do que isso. Acho que sim. Eu acho também, hein? Com certeza. Muito E, mais. e Thiago, isso que você falou, né, da variável de força ser uma variável muito importante, né, que ela gera potência, às vezes as pessoas acabam esquecendo que também potência é a mesma coisa que a intensidade.
E sem a intensidade, é impossível a gente encontrar resultado naquilo que a gente faz, né? Olha que legal tu me dizer isso, cara. Que potência é igual a intensidade. Ontem, os meus alunos não me deixam mentir, na aula das 4 horas da tarde, eu tinha um treino que tinha box jump. E o objetivo do treino era ter um box jump baixo para que os alunos tivessem um volume grande. Sim. E aí 2 dos meus alunos na mesma turma, primeiro um, depois o outro, um incentivou o outro a usar o caixote mais alto. Porque eles queriam usar o caixote mais alto porque entendem que iriam se condicionar mais. Uhum. Só que eles resolveram fazer isso assim, faltando 3 segundos para o 3, 2, 1 gol. E eu não quis criar um climão na aula, dizendo, não faz, baixa o caixote, ia criar um atrito. Eu falei, vai, pode ir. E enquanto eles faziam a aula, eu trabalho com eu mais 2 estagiários, os outros estagiários ficaram cuidando da turma, e eu fui para o quadro. E escrevi, potência igual a intensidade, exemplo 1, exemplo 2, botei lá as formas, e brinquei e deixei terminar o treino. No final do treino, eu usei como exemplo 2 alunos. Um que tinha usado o caixote mais baixo, outro que tinha usado o caixote mais alto, e perguntei quantas repetições cada um tinha feito. E aí, o cálculo de potência, que dá uma unidade arbitrária lá, um número qualquer. E como tinham vários caixotes separados na turma, num cantinho, assim, eu tinha, na verdade, 12 caixotes separados de um lado, e do outro lado tinha um espaço para fazer share run. E naquela turma eu tinha 13 alunos. Então deu para cada um ficar sentadinho no caixote, parecia uma sala de aula no final. E essa foi a minha volta calma. Ao invés de fazer um alongamento, eu pedi para eles sentarem no caixote e expliquei para eles que para CrossFit intensidade é igual a potência. E expliquei também que aumentar um caixote ou aumentar uma carga não é igual a aumentar potência, aumentar intensidade. Muitas vezes o fato de tu aumentar um caixote vai fazer com que tu tenha menos potência, consequentemente menos intensidade. Eu não estou dizendo sempre, estou dizendo muitas vezes. Assim como aumentar a carga, muitas vezes vai fazer com que a tua potência seja menor. Como é que eu sei? Testando. Então, quando um aluno me pede para fazer isso, eu digo, tu vai me entregar X repetições? Tu vai conseguir fazer um broken sem parar? Se a resposta for sim, e se isso não vai te prejudicar no rendimento final, tá bem. Talvez tu devesse fazer com essa carga maior ou com o caixote maior. Então, achei curioso tu falar isso, porque ontem eu usei minha volta calma para falar exatamente isso. Intensidade igual a potência. Muito legal, Thiago. Parabéns. Top demais. Aí, galera, quem está ouvindo isso, presta muita atenção, que tipo, a gente já começou falando sobre Heavy Day e dentro do Heavy Day a gente já levou para um assunto que tem tudo a ver com Heavy Day, mas ao mesmo tempo foi uma abordagem completamente boa sobre intensidade. Top. Que legal, Thiago. E a gente leva um entendimento melhor sobre essa questão, que basicamente isso é o entendimento do estímulo do workout e o que ele te propõe. E geralmente em locais, né, box afiliados, treinadores que não têm o costume de conduzir heavy days, eles também têm muito problema nessa condução e entrega de estímulo. Porque o heavy day é um dia que é muito fácil do seu aluno não atingir um certo pico de esforço e achar que, nossa, é por isso que eu falto no heavy day, ó. Saiu de lá e, não fiz nada. Não suei nada, não fez nada. Mas, treinador, para e pensa. O estímulo foi orientado da melhor forma possível? São esses detalhes que a gente precisa ver na entrega de um heavy day, né? Na entrega de um heavy day é um dia totalmente direcionado a fazer força, construir força da base ali, seja qual ele o movimento. Então, isso demanda um belo aquecimento e o ideal é que você sempre trabalhe com cargas de 80% a 85% da sua máxima para te gerar essa adaptação. Então, quantas vezes num heavy day a gente não teve que ir lá em alguém e falar assim, ó, essa carga aí é a carga de aquecimento para você, bota mais. E já vê nítido na pessoa que gerou um esforço maior. Então, orientação, briefing do dia, orientação sobre estímulo é importante todos os dias, mas eu acredito que num heavy day ele é ainda mais, né? Eu costumo dizer que os meus alunos têm que ser quase profissionais de educação física. Então, quanto mais eu puder educá-los, quanto mais eu puder usar minha volta calma, meu aquecimento, ou até durante uma aula, no intervalo de um exercício a outro, quanto mais eu puder educar essa galera e fazer eles entenderem a importância de cada uma das coisas, maior é a fidelização e maior é a assiduidade aos treinos. Exato. Porque já se foi o tempo da gente querer empurrar exercício goela abaixo, né? Olha, quantas vezes a gente não ouviu faço porque é importante? Eu ouvi tanto isso na educação física. Na época da musculação, assim, eu odeio esse exercício, sei lá, flexão de joelho. Ficar de bunda para cima e flexão de joelho. Quando eu era estagiário ainda da educação física, eu usava esse argumento. Aquela era a única máquina que tinha para trabalhar posterior de coxa. Então tinha que deitar de bunda para cima e fazer flexão de joelho.
E aí muitos dos meus alunos na época, isso já faz mais de 15 anos, que é velho, a galera dizia, eu odeio esse exercício. Pois é, eu sei que tu não gosta, mas tem que fazer porque é importante. Como assim é importante? É importante, é muito amplo. Então imagina que tudo que eu for dizer para o meu aluno, eu vou dizer, eu não gosto, mas tem que fazer porque é importante. O que é importante? É Então, importante para quê, né? Tipo, eu acho que a gente tem embasamento, especialmente nós brasileiros, eu tenho muito orgulho disso, eu morei 2 anos fora, eu tenho muito orgulho de dizer que nós somos muito acima da média. Em boa parte dos países do mundo não precisa ter educação física para ser um treinador. Nós aqui temos 4 anos de estudo no mínimo, além das outras formações técnicas que são necessárias para trabalhar na área. Então, assim, a gente tem embasamento técnico para explicar com clareza a importância de um dia de força, né? Então, acho que vale a pena a gente educar os nossos alunos e já fica aí uma troca de ideia legal para outras pessoas que ainda não implementam o Heavy Day ou que acham que os alunos não vão aceitar. O primeiro passo para qualquer pessoa aceitar alguma coisa é ter o conhecimento dela. Enquanto tu não me explicar o porquê, tu não vai me convencer, porque é importante, porque é bom, porque eu quero, porque é legal. Cara, tá bem, mas por quê? O que eu vou ganhar com isso? Porque no final das contas é um ganha-ganha. Eu tenho que ganhar como treinador e o aluno quer ganhar. Ele está lá porque ele quer algum resultado. Seja lá o que for esse resultado. Pode ser qualidade de vida, felicidade, força, emagrecer, mas qualquer uma das métricas que tu quiser usar é um resultado. E para tu provar para ele que tu vai entregar um resultado para ele, tu precisa argumentar e explicar. Então, antes de tu enfiar o Heavy Day a goela abaixo, se tu ainda não implementa isso no teu box, minha sugestão é que tu vá em doses homeopáticas, inserindo isso, conversando com a galera, explicando o porquê, explicando que nem sempre é importante suar e sair com a camiseta molhada e deitado no chão. Cansar alguém é a coisa mais fácil que existe, né? Convenhamos. É isso que eu ia falar. Não é indicativo nenhum de você transpirar que você foi um belo treino, né? Não é. Na verdade, isso vai até de encontro com o CrossFit prega, né? Boa parte das pessoas que não conhecem CrossFit acham que um treino de CrossFit é cansar o aluno durante 1 hora. E isso é tudo que um bom treinador de CrossFit não faz. Ele espera, ele poupa, ele treina, ele educa, ele usa enquanto o aluno não está cansado para ensinar tecnicamente para depois trabalhar uma parte intensa e curta. É exatamente o oposto. E as pessoas muitas vezes acham que CrossFit é um circuitão funcional que desde o primeiro minuto de aula até o último minuto de aula fica rodando. É corrido, né? Pá! Com 28 exercícios. Isso é tudo que a gente não faz. Né? Sim, é isso mesmo. E é legal entender isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho mais sobre a condução de um Heavy Day eficaz, mas é legal entender isso que o Thiagão falou, porque essa é basicamente uma construção de aula, né? E uma construção de aula num Heavy Day é basicamente isso. Você prepara a galera, você prepara a técnica, a forma da galera, para depois, né, no nosso treino do dia, realmente você aplicar a intensidade. Porque senão, se você não ensina, se você não pratica, se você não corrige, observa nada, não tem como você cobrar algo a mais do seu aluno. Então, sempre vai ficar mais difícil. Tiagão, você falou sobre a gente está discutindo sobre a inclusão realmente dos Heavy Days. Eu concordo com você. Acho que tem que ser em doses homeopáticas. Caso alguém não coloque Heavy Day no seu box, vai com calma, começa de leve, educa a galera, explica os porquês. Isso sempre é muito importante. E outro ponto importante para a gente se atentar no Heavy Day é como é que a gente pode conduzir uma aula de maneira eficaz em seus respectivos boxes. Porque, geralmente, vamos dar um exemplo aqui de aula. Nosso treino do dia é um 5 de 5 back squat. Clássico. Como é que a gente conduz? É um clássico. Talvez é um dos treinos que mais apareceram na CrossFit em 20 anos. Como é que a gente conduziria isso de uma maneira eficaz? Vamos aí, nós três, bolar meio que um plano de aula aí, de uma aula eficaz de um 5 de 5 back squat. Vamos. Deixa eu começar provocando um pouquinho. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro exatamente onde eu ouvi, mas eu vou dar o crédito para quem eu acho que foi de onde eu ouvi. Por uma época, eu fiz uma mentoria com o Ray Ragnar. E eu acho que foi ele que falou que um excelente treinador tem que dar uma excelente aula de um Heavy Day de shoulder press. Pode ser que eu esteja dando crédito à pessoa errada, mas eu acho que foi ele que eu ouvi. Dar uma aula de snatch, dar uma aula de muscle up, tem 500 educativos, né? Tu vai para o YouTube, vê 500 educativos e consegue dar uma excelente aula. Eu quero ver se o cara é um bom treinador, dando uma aula de 6 rounds de 3 repetições de shoulder press. Essa é a tua aula. E aí eu quero ver tu preencher essa aula e fazer um plano de aula do minuto 1 ao minuto 60 com excelência, fazendo um bom aquecimento geral, fazendo um bom aquecimento específico, entregando a parte principal do treino com um estímulo claro,
e depois fazendo uma volta calma com tranquilidade. E aí o bicho pega. Por que que o bicho pega? Porque muitas vezes, e aí eu vou me incluir nesse pacote de treinadores, para nós treinadores, muitas vezes nos faltam ferramentas. O que que eu quero dizer com ferramentas? Quanto maior for a minha caixa de ferramentas para cada um dos exercícios, mais fácil de eu montar um bom plano de aula. Essas ferramentas podem ser educativas, essas ferramentas podem ser a minha capacidade de ver. Vocês já falaram agora, o Brunão falou agora há pouco das diferentes habilidades do treinador, porque quanto mais eu identificar falhas, mais eu vou saber quais educativos utilizar. E eu já começo por aí. Eu tenho uma característica, deixa eu dividir uma coisa com vocês, de não ter um plano de aula único para o dia. Tá? Então, no meu box, na CrossFit Pelotas, a gente não tem um plano de aula para o dia. A gente tem o mesmo WOD, que vai ser o WOD igual todo dia, assim como todos ou quase todos os boxes de CrossFit que eu conheço. Mas o plano de aula não. E por que que o plano de aula não? Porque o plano de aula depende de quem são os alunos que estão naquela turma. Se eu pegar os alunos das 6 da manhã que estão acordando, talvez o aquecimento deva ser diferente do aquecimento das 8 da noite, quando o aluno chegou cansado de trabalhar e estudar. Se eu peguei uma turma que tem 18 alunos avançados e 3 alunos intermediários, o plano de aula para essa turma vai ser diferente do aluno que tem 18 alunos iniciantes e 3 alunos experimentais. Então, na CrossFit Pelotas, a gente dá liberdade para o treinador montar o seu plano de aula de acordo com cada turma. E eu acho isso uma coisa positiva, senão eu não aplicaria, óbvio, né? Mas eu acho isso uma coisa positiva quando tu tem treinadores de confiança. É óbvio que eu não consegui fazer isso no primeiro dia, quando eu peguei um estagiário para treinar, para virar ser professor. Mas quando tu tem lá uma equipe como a Boqueirão tem, com 3 treinadores level 3, eu tenho certeza que qualquer um desses treinadores, se eles olharem para o plano de aula, a gente sempre tem um plano de aula, vamos deixar isso claro, tá? Não pode chegar na hora para olhar e inventar um plano de aula na última hora. Então, eu tenho meu plano de aula, eu tenho meu esqueleto. Mas com base naquele esqueleto, a gente muda o que quiser. E é por isso que eu não escrevo no quadro. Porque se eu escrever no quadro, eu tenho que seguir. E aí a galera já pergunta, por que eu não fiz aquele ali? Por que eu não fiz lá? Então, a única coisa que eu tenho no quadro é o WOD e o restante do plano de aula a gente tem com alguma ou algumas flexibilidades. Talvez eu tenha fugido até da pergunta, tá? Eu começo a viajar. Não, eu acho que é exatamente essa linha de pensamento, Tiagão. É entender que o treinador mais experiente, ele vai ter essa habilidade maior de mudar a rota, né? Dependendo da turma. Se eu for um dia dar aula na CrossFit Pelotas, eu vou errar para menos. Eu não conheço a turma. Mas de acordo com a turma, né? Se a gente for já começar a conduzir um heavy day de maneira eficaz, durante o briefing inicial da aula, perguntando como é que a galera tá, limitações e o aquecimento geral, você já consegue ter um bom parâmetro de quem é a sua turma. Então, se você me joga no Sul lá, CrossFit Pelotas, para dar uma aula, eu já vou tentar conectar com essa galera do início e já conhecer um pouquinho deles, e tudo bem eu mudar o trajeto de aula para que a gente consiga atender tudo isso. Então, treinadores, isso é muito importante, né? O plano de aula, e mesmo com o seu plano de aula, você ter esse plano B, né? Então, ó, se aparecer isso em aula. E para não fugir da tua pergunta, Rafa, vamos lá. Para a gente tentar organizar um plano de aula aí para o Heavy Day de Back Squat, que era a pergunta inicial e eu fiz toda uma volta. Talvez colocando, por exemplo, um Squat Therapy, logo depois do aquecimento geral, ou, dependendo do plano, pode ser o aquecimento geral, dependendo do que o treinador planejou, mas talvez no momento do Squat Therapy seja o melhor momento de definir o restante do teu plano de aula. Porque enquanto eu faço a Squat Therapy, imagina lá que o Rafa chegou aqui e não conhece nenhum dos alunos da CrossFit Pelotas. Ele não sabe como a galera agacha. Ele não conhece nenhum dos alunos que estão ali. Mas daqui a pouco, no meio da Squat Therapy, ele já vai ter identificado quem agacha bem, quem agacha com o tronco para frente, quem tem dificuldade de mobilidade no tornozelo. E aí, aquele cara que tem muita dificuldade de mobilidade no tornozelo, ele já tem que tomar um cuidado muito maior no back squat. Por quê? Porque ele tende a agachar com o peito mais baixo. E se ele agacha com o peito mais baixo, a chance é maior dele cair com essa barra para frente, ao invés de perder a barra para trás. O que não seria nada legal, né? Imagina num back squat ter que perder a barra para frente, o risco que ele corre. Então, um excelente treinador, ele vai usar estratégias ao longo do skill ou do aquecimento geral. Às vezes, desde o aquecimento geral, posso pedir para fazer um duck walking, botar a mão atrás da nuca e sair caminhando para identificar já a mobilidade de quem pode, quem não pode. E desde aquele primeiro momento eu já consigo ir identificando quem são os alunos que vão me demandar mais atenção no quesito segurança para depois eu pensar em performance. Atenção, treinadores, sempre nessa ordem. Meu primeiro objetivo é identificar segurança.
Se eu vou trabalhar um back squat com a galera, será que todo mundo dessa turma já sabe perder a barra? E se o Hugo está fazendo a primeira aula dele e nunca ensinaram ele a perder uma barra no back squat, como é que eu vou pedir para ele ir até a falência? Será que não vale a pena, no meio dessa aula, eu simplesmente tirar 2 minutinhos da minha aula para ensinar eles a perder a barra? Todo mundo agacha, joga a barra para trás e pula para frente. Beleza, todo mundo agacha. Será que não vai ficar mais seguro essa aula? Ah, mas o Rafael já treina há 5 anos, já sabe perder a barra, vai ter que passar por isso também. Bem-vindo ao CrossFit. Vai. Companheirismo. Aula em grupo. Bem-vindo ao CrossFit. Quem sabe o Rafa pode, inclusive, me ajudar com o Hugo. Eu vou dizer, Rafa, tu e o Hugo ficam juntos de dupla ali, para tu ajudar ele a como fazer isso, a tirar a barra do chão e colocar de volta no rig. Então, assim, se não for assim, não tem. Aí deixa de ser CrossFit. Com certeza. Com certeza, é isso mesmo, Thiago. E isso que você falou de como perder a barra é algo que realmente é muito negligenciado, né? É muito difícil você ver a galera treinando como perder a barra. E é uma coisa importante, né? O pessoal tem que saber como sair de uma situação, né, que às vezes pode acontecer. Você parou lá embaixo e aí? O que você vai fazer? No curso de weightlifting da CrossFit, eles ensinam a fazer isso. No meio do curso, eles ensinaram a fazer, vamos perder a barra, antes de qualquer coisa. Se num curso com treinadores, boa parte já tem no mínimo um level 1, quem vai fazer um curso de weightlifting. Se com eles é importante a gente aprender a perder a barra, imagina com uma senhora alunos de 60 anos que nunca exatamente. treinou e que está fazendo seu primeiro half day na vida. É E isso mesmo. entender também a importância disso quando a gente vai cobrar a galera por uma intensidade maior. Então, aqui na Boqueirão, a gente não é fã de falar sobre porcentagens, mas a gente sabe, escrito, mochila de nível 2, que de 80% a 85% é a ideia de você ficar nessa sua carga para que você tenha boas adaptações de força. Então, geralmente tem gente que tem medo de levantar peso. Como é que você mata esse medo da galera? Ensinando a como falhar. Então, eu não vou ter medo de ficar lá embaixo e dar uma travadinha no back squat, porque eu aprendi a sair. Vou jogar minha barra com segurança para trás e vou me safar. Então, esse é o primeiro passo. Então, você vê, o Tiagão falou sobre como orientar uma aula de 6 de 3 de shoulder press, né, como exemplo. Aí, talvez o erro de muitos treinadores iniciantes sejam preencher cada vez mais essas aulas, porque não veem coisas, né, oportunidades de coaching dentro de uma sessão. Então, isso já leva para a nossa pergunta. Aqui, nós três sabemos que um Heavy Day é uma bela oportunidade de coaching, né? Como é que a gente pode cada vez melhorar isso? Vamos lá. Eu acho que uma das oportunidades legais que o Heavy Day te dá no coaching é exatamente essa, assim, é o fato de que o Heavy Day, com raríssimas exceções, é um treino de um único exercício, é um single. Existe lá uns que a gente faz com complex, enfim, ou que faz com 2 ou 3, mas são raros. Se vocês forem olhar na CrossFit.com, grande maior parte dos Heavy Days é um único exercício. Então já começa por aí. Se eu tenho só um exercício para ensinar, eu tenho todo o foco dos meus 60 minutos para um exercício. Então, acho que aí a gente já tem uma oportunidade mais rica de ensino que nos outros dias. Eu posso focar mais em ensinar esse movimento com excelência. Em segundo lugar, eu consigo pensar em progressões que vão conduzir o aluno a chegar num momento seguro e com eficiência. Então, quando eu começo a pensar em progressões corretas para chegar lá, a chance de sucesso é muito maior. E eu acho que isso desafia mais o treinador. Porque, às vezes, quando o treinador tem muitas possibilidades, tem um treino com 3 movimentos, às vezes a gente dispersa nos 3 movimentos. Eu começo a ensinar um pouquinho de um, aí eu uso um pouquinho do outro, eu ensino um pouquinho de um, aí eu vou testar o outro. Então, assim, tu acaba dispersando e muitas vezes tu até perde o foco de ensino. Tu passa pelos 3 movimentos e não ensina nenhum. Então, o que realmente tu ensinou? Tu parou para ensinar algo novo. Eu vou usar como exemplo aqui também a aula de ontem, estou usando coisa fresquinha que está me vindo na memória que aconteceu ontem, em função da flexibilidade dos nossos planos de aula que eu falei antes, um dos meus professores, na hora de ensinar Muscle Up, eu não usei isso, mas eu achei sensacional a ideia dele. Na hora de ensinar Muscle Up, durante o aquecimento específico, logo em seguida que acabou o geral, ele fez uma brincadeira com a galera. A brincadeira era empilhar caixotes, tinham 3 caixotes, tinham 4 caixotes. Enquanto um ficava segurando os caixotes do lado, o outro tinha que subir nesse caixote como se fosse subir num muro. Então tinha que se pendurar, passar para cima e encostar o quadril em cima. Era só isso. Só parar com o quadril e voltar. Bobo, né? Se vocês vissem, ou se vocês verem, não sei nem se ainda não está nos stories lá da CrossFit Pelotas, talvez não esteja mais.
a vibe da galera vibrando com quem conseguia subir no caixote, subir um pouquinho mais, senhoras de 60 e poucos anos subindo, com a mão assim, brigando, passando um cotovelo, o outro, pra depois subir. Sensacional. Aí tu vai dizer, Thiago, mas o que tem a ver isso com o assunto que a gente está falando? Tudo. Tudo a ver. Para que se ensina o bar muscle up? E se eu tiver que pular o muro? Se vier um cachorro brabo me morder, eu tiver que pular esse muro. Como é que tu pula o muro? Então, assim, tu entender o básico e trazer para tua aula componentes fundamentais do dia a dia das pessoas, componentes básicos que as pessoas vão usar para depois ensinar algo um pouquinho mais complexo, ou às vezes até tão básico quanto, eu acho que fundamenta melhor. E voltamos lá para o início da nossa conversa. Aí fica fácil de eu te vender. Uma vez que tu entendeu o porquê que eu estou te ensinando isso, aí tu vai dizer, agora eu quero aprender esse negócio. Faz sentido para mim aprender esse negócio para minha vida. Certo? Exatamente isso. E falando ainda um pouquinho sobre essa oportunidade de melhorar o nosso coaching dentro de um Heavy Day, Só bem legal. Dá só um minuto, porque assim, eu acho que coisas ruins a gente fala individualmente, mas coisas positivas a gente tem que falar. E eu falei professor meu e não dei os créditos a ele, então quem ouvir tem que saber de quem eu estou falando. Desculpa te interromper, mas é importante. Não, com certeza. Eu achei muito legal a ideia dele, então deixa eu dar os créditos só. Parabéns para ele. Vamos fazer um corte aqui no episódio só para mandar para ele, tá? Boa. É isso aí. Então, a gente estava falando sobre o movimento em si, né? Fica mais fácil para a gente dar um coach, porque geralmente é um movimento só, né? Uma parte que a gente tem que entender que um heavy day, para muitas pessoas, pode ser que não seja um dia heavy mesmo, principalmente quando o movimento que é um movimento um pouco mais técnico. Por exemplo, você disse que teve, que o Ray falou de uma aula sobre shoulder press, que é um movimento bem simples, né? É uma aula, eu acho que quanto mais simples, é mais difícil de dar, justamente pelo que você falou, por não termos tantas ferramentas. Já numa aula de snatch, né, nós temos muitas ferramentas. São várias progressões, né? Se você colocar lá no YouTube, você vai encontrar, nem sei te dizer quantas, mas tipo, mais que 10 progressões diferentes, com certeza você vai encontrar, né? Então, se você for fazer um heavy day de um snatch, você tem muita ferramenta e a gente consegue fazer com que o pessoal nunca fique naquela mesma coisa. É o típico heavy day que o pessoal lota para ir, que gosta, né? Mas também é o típico heavy day que não é todo mundo que vai fazer um heavy de verdade, porque é um movimento complexo. Então, é muito interessante o pessoal entender isso também, para que eles possam ir e poder trabalhar em cima da técnica. E, às vezes, não é porque não está pesado que o movimento não está pesado. Eu vou tentar explicar isso de uma forma diferente. Eu já dei aula para uma aluna, ainda quando eu trabalhava na CrossFit Rio Preto. E o nosso heavy day era um heavy day de overhead squats, né? Que também é bem desafiador. E ela era uma pessoa sedentária, e fazia muito tempo que ela não fazia atividade física, e ela fez o heavy day inteiro com o PVC, né? O PVC lá da CrossFit Rio Preto era um PVC um pouquinho mais pesado, ele devia ter, tipo, uns 2 quilos. Era um bastãozinho, era um bastãozinho com areia, assim, sabe? Então ele era um pouquinho mais pesado. E aí, o que acontecia? Já era um movimento difícil, né? Por falar da técnica, né? De sustentar e tudo mais, mas ela ficou meio assim, mas eu não vou colocar peso, eu não vou nem fazer com a barra, né? E eu falei para ela assim, olha, eu tenho certeza que hoje você não vai precisar disso, e eu tenho certeza que você vai sair daqui sentindo que você fez força. Por ser overhead squat um movimento onde ela não estava fazendo com muita amplitude, né? E eu já tinha visto ela agachar antes sem a barra e eu sabia que ela conseguia atingir aquela amplitude. Então, eu fui lá, peguei uma bola, coloquei ela para fazer os overhead squats na bola. E foi 5 de 5 overhead squats sentando na bola. E sempre em toda a quinta repetição, eu via que ela tirava, tipo, forças lá de dentro mesmo para levantar. Então, assim,
não estava pesado para a população que já treina, mas para ela estava pesado. E ela não conseguia enxergar isso. E eu fiz ela fazer numa amplitude completa, e isso tornou o heavy day dela um heavy day pesado, né? Que é o que a gente trabalha no CrossFit, que é cada um dentro do que pode fazer, dentro do seu limite, né? E nesse dia, a partir desse dia, ela se sentiu super parte da aula, porque ela estava fazendo força do jeito que ela achou que ela não fosse fazer, e depois, a partir daí, ela sempre foi nos heavy days. E aí, um ano depois, ela já fazia overhead squat com barra, com peso, e era outra história. E ela sempre me falava exatamente isso. Ela falava, nossa, aquele dia mudou a minha vida. Aí eu falei, você Olha viu que só? mudança positiva, né? Aham. Uhum. Então, assim, a gente tem que usar o heavy day pensando, tipo, nisso também. Não precisa ser só peso, né? Ele precisa ser um dia de técnica, um dia onde você vai trabalhar aquele movimento com a galera para que eles percebam algo que vai ter uma mudança, talvez mais para frente, né? Então, isso é muito legal. Push-up, vocês acham que pode ser heavy day o push-up? Com certeza. Qualquer movimento ginástico pode ser É um um exemplo heavy claro day. disso. E eu vou além. Para muitos alunos, não preciso colocar nenhum acréscimo de carga, nem elástico, nem nada. Só o push-up por si só, se ele não passa lá de 5 repetições de push-up bem feito, talvez seja o suficiente. Isso é outra coisa legal de falar, né? O número de repetições. Sim, até onde é um heavy day, até onde não é. Então, sim. se eu fizer lá 7 repetições por round, isso é um heavy day? Não. Um heavy day tem que ter no máximo 5 repetições a cada round e um volume entre 7 e 25 repetições. Então, se para o meu aluno fazer push-up, ele se enquadra nisso, o meu objetivo hoje era fazer, sei lá, vou de novo, 6 rounds de 3 repetições, ou 5, 5, 4, 4, 3, 3, tá bom? Isso se enquadra num número de repetições que vai ser pesado para o aluno fazer push-up? Sim, vai fazer com muita dificuldade. Tá bom, ele pode fazer um push-up só, fazer um heavy day inteiro só com push-up. Para outro aluno, talvez eu tenha que colocar uma manilha de 20 quilos nas costas, enfim. Mas é completamente plausível. Você falou, eu lembrei de um aluno que eu fiz parecido com o que você falou, só que era um heavy day de squat snatch, e eu fiz ele fazer o wall squat. Ele tinha muita dificuldade de mobilidade, ele fez o wall squat, mãos na parede, bolinha atrás também, e a tarefa dele era encostar a bunda na bola e levantar. E, cara, ele terminou suando muito, inclusive muito mais do que quem estava fazendo o squat snatch, porque para ele era muito desafiador fazer aquilo. Então, é isso, né? Quão pesado era aquilo para ele. Se for pensar em carga, quase nada. Mas quão desafiador foi aquilo para ele, absurdamente desafiador. O heavy day pode ser considerado de maneira diferente. Entendeu a questão da intensidade relativa, né? Uhum. E conseguir aplicar isso bem em um cenário de aula, porque aí você vai conseguir atingir todos os públicos, né? Desde a pessoa mais iniciante que não tem capacidade de ir com barra para cima da cabeça, mostrar um agachamento, você consegue preservar o estímulo e entregar também uma boa sessão de uma hora, né? Eu tenho uma maneira bem simplista, bem simplista mesmo, tá? Eu posso me enganar muitas vezes com ela. Mas quando um aluno meu me pergunta, Thiago, eu estou indo viajar e estou procurando um box de CrossFit, como é que eu faço para saber se aquele box de CrossFit é bom ou não? Eu falo, bom, primeiro pesquisa quem são os treinadores que estão lá. Eu não tenho saco para fazer isso, eu vou ir lá, eu vou olhar o box e vou treinar. Eu falei, tá bem, então faz o seguinte, tu olha para uma aula. Se tu vê que todo mundo está fazendo o mesmo exercício, as mesmas coisas, vira as costas e vai embora. Eu sei que é simplista. Mas, cara, um bom treinador de CrossFit, se estiver dando aula para 18 alunos, e os 18 alunos estão fazendo os mesmos exercícios, será que essa turma é tão homogênea assim? Pode até ser, mas é difícil, né? É a turma perfeita? O treinador não ter dito assim, olha, tu ao invés de fazer squat snatch, vai fazer power snatch. O outro vai fazer power snatch, depois squat snatch. Depois overhead squat, desculpa. O outro vai fazer só um agachamento, sei lá. Então, se tu olhou para uma turma que tem pessoas fazendo exercícios diferentes dentro da mesma turma e da mesma aula, isso é um bom sinal. É sinal que, assim, na pior das hipóteses, ali tem um treinador preocupado com os alunos, entregando a individualidade que eles precisam. Então, Com essa certeza. é uma forma bem simplista, mas Concordo. eu acho que para um aluno que não tem conhecimento técnico de entender o que é fácil de observar, né? Isso, olha 3 minutos a aula e vê se a galera está fazendo a mesma coisa. Se está todo mundo fazendo a mesma coisa, vira as costas e procura outro box, que é mais fácil. E, vou finalizar com uma polêmica, para a gente finalizar o podcast de hoje. Vamos lá. Eu acho que com essa polêmica aí a gente pode também identificar
se esse lugar que você vai treinar é bom ou ruim. Polêmica de Heavy Day mais Metcon. Legal. Cara, para Dou-lhe mim, uma, dou-lhe duas, para mim não tem polêmica, porque assim, para mim a polêmica só entra se a gente esquecer a educação física. Eu acabei de falar lá, nós estudamos 4 anos aqui no Brasil. A gente entende o que cada capacidade física faz, a gente entende a importância de não ter treinamento concorrente no dia que eu quero fazer um treino de força. A partir do momento que eu abro mão disso, mas a galera gosta. Tá bem. Se eu perguntar para o meu médico, não pergunta que remédio eu gosto na hora de prescrever meu remédio. Ele diz, isso aqui é o melhor remédio para curar a tua doença. Então, assim, eu não posso depender do que o aluno gosta para prescrever o que ele gosta. Eu não estou dizendo que tu deve ignorar o que ele gosta. Dentro do possível, o que tu puder fazer para agradar, faça. Mas, ainda assim, tu não pode abrir mão dos teus princípios em prol disso, né? E então, acredito na metodologia, né? Para mim, não tem nem polêmica nesse assunto. Para mim, Heavy Day, não tem Metcon. Mas eu faço, de vez em quando, alguma coisa a mais para deixar a galera feliz. Não estou aqui sendo hipócrita, mas como é que eu faço? Dá para fazer um desafio ginástico. Seguidamente eu faço isso. Termino o Heavy Day, quanto tempo tu consegue ficar pendurado na barra? Isso não é um Metcon. Isso não gera treinamento concorrente depois de eu agachar pesado, ter usado as minhas pernas de maneira pesada, eu ficar pendurado na barra pelo maior tempo possível. Isso vai gerar treinamento concorrente? Isso vai atrapalhar meu desempenho? Nem um pouco. Então, sei lá, fazer handstand. Imagina que eu fiz um heavy day de back squat e no final vou fazer handstand push-up. Uma sériezinha de um maior número de handstand push-ups que tu possa fazer. A galera já sai felizona, como eu disse lá no início, não estou ignorando o que a galera vai fazer, mas eu não estou gerando nenhum tipo de treinamento concorrente para minhas pernas. É diferente de eu fazer um heavy day de back squat e depois fazer um odd com air bike. Bom, vai atrapalhar no resultado. Então, assim, para mim nem tem polêmica. O que eu acho mais estranho, que vale a pena tocar nesse ponto já que a gente está falando de heavy day, e aí eu acho que é muito mais frequente até do que o heavy day mais Metcon, é o força mais Metcon. Porque quando a gente fala em heavy day mais Metcon, pelo menos na minha cabeça, eu remeto àquele dia da semana que tu faz o heavy day. Geralmente a gente tem um dia só na semana que a gente faz o heavy day e depois faz o Metcon. Para mim, o que é mais grave do que isso é a galera que tem força mais Metcon todos os dias. Todos os dias no box, né? Para mim, isso é ainda mais grave. Porque aí tu trabalha a força e depois trabalha o Metcon. Tu trabalha a força e depois trabalha o Metcon. Mas espera aí, o que tu fez nos outros 4 anos da faculdade lá de antes de programar isso? E a real é que você não trabalha nada, né? Você não trabalha a força e você também não trabalha... Desculpe falar, você não está melhorando porcaria nenhuma nesse dia. Só que aí o que acontece? O aluno sai cansadão e com a sensação de que treinou muito mais do que na CrossFit Boqueirão lá, que os caras treinaram o tempo inteiro. E aí, cara, não dá para aceitar isso nos dias de hoje, né? Não dá. Não faz sentido. Eu acho que tudo isso fica na falta do conhecimento, né? Sim. E para mim a falta de conhecimento alinhada com atender sempre o que os seus alunos querem gera essas coisas. E isso em excesso, uma hora ou outra vai dar ruim. Porque isso é muito volume. E quais os seus alunos estão preparados para isso? Não, nenhum. Você vai me dar exemplo que fulano atleta faz isso, pelo amor de Deus. Isso aí não entra nem no assunto, cacete. Porque o que o atleta faz está... mais um pouco, já que é para falar Por favor, agora é polêmica. Então vamos lá. Então o teu aluno vai fazer o treino normal e depois ele quer fazer a planilha do coach Zezinho. E aí ele terminou o treino de Metcon suadão, gastou um monte de energia, agora ele quer fazer a planilha de não sei quantos rounds de supino, depois mais não sei quantos de back squat, depois mais não sei quantos de pull-ups pesados. É a mesma coisa que a gente está falando. Tá lá para ele se machucar. Mais uma vez, ele não vai entregar 100% no meu treino, por mais que diga que vai, que ele é o fodão e que ele consegue, ele não vai entregar 100% porque na cabeça dele ele já sabe que tem um treino para fazer depois. Então, invariavelmente, até inconscientemente às vezes, ele vai tirar o pé porque ele sabe que tem um treino depois. Então, ele já não vai treinar com toda a intensidade que deveria. E depois, nem que ele queira, ele vai entregar toda a intensidade no segundo treino, porque no primeiro treino ele já se gastou muito. No final das contas, ele vai fazer 2 treinos meia boca e nenhum treino com excelência e com intensidade. Logo então, acaba não fazendo nada bem. Exatamente, faz de tudo um pouco e nada bem, aumenta volume. E aí, quando a galera vem com esses pedidos para mim lá no box, eu sempre digo, cara, vocês estão fazendo o contrário do que a CrossFit prega. A gente quer baixo volume e alta intensidade. Está querendo me entregar muito volume e pouca intensidade. Então, tu não quer treinar CrossFit. Né? Não sei se vocês concordam. Exatamente. O pensamento é isso. 100%. 100%. É basicamente isso. Por isso que
Isso ainda é algo muito comum da gente ver ainda em diversos crossfits, né? Os afiliados e os cross da vida. Então, isso acontece muito, né? Essa força mais Metcon, esse heavy day mais Metcon, isso é algo que a longo prazo pode machucar bem seu aluno. E você, treinador, entender, né? Volta um pouquinho, vai pelo conhecimento. O que você está fazendo? Você não está fazendo algo certo. Volta para a metodologia. Entenda a importância de você aplicar só o heavy day na sua sessão de treino e o que a gente comentou antes, oportunidades de coaching através disso, para você preencher de ensino a sua aula e não de coisas. Porque você se imagina fazendo um 5 de 5 back squat e depois uma fran. Desculpe, quem se imagina fazer isso é maluco, porque não dá. Depois de um 5 de 5 back squat, se você faz bem feito, você não vai ter energia para provavelmente um 15-9 de thruster e pull-up. Uhum. Até porque é uma via curta, então que você vai esgotar totalmente ela no dia. E aí você fica mais perto da lesão. Então, eu acho que isso é um grande recado para os treinadores de cuidem melhor dos seus alunos. Como é que a gente cuida melhor dos alunos? Entendendo mais do que a gente faz. É isso aí, com certeza. Eu só quero fazer uma coisa depois que eu termino meu 5 de 5 back squat. Quero, nossa, Ir embora para minha casa. embora, não aguento. E geralmente eu vou de bicicleta, então eu vou assim, eu, que, eu queria ter estado num carro agora. É isso. Eu acho que faça o simples de maneira bem feita, utilize toda a sessão para ensino, observação e correção e engaja só a galera. E, Tiagão, você foi perfeito na pontuação. Eduque bem a turma. E quando você educa bem ela, você causa mudanças, né? Você, provavelmente, treinador que não aplica o heavy day, no começo vai vir pouca gente, tudo certo. Vai começar a aumentar. Quando tudo for ensinado e a galera vê as mudanças que a participação desse dia vai causar na rotina deles. Eu tenho um baita orgulho da minha galera, cara, porque assim, se a gente for olhar a média de check-ins que a gente tem ao longo da semana, nos dias de heavy day não cai nenhum aluno. Então, sei lá, se eu tenho na média 120 alunos por dia, 120 alunos treinando por dia, vai chegar no dia de heavy day eu tenho 120 alunos por dia. Não mexe em nada. Eu tenho muito mais dificuldade em implementar, como eu tenho nesta semana, inclusive, essa semana eu tenho 5 km de corrida. Esse dia cai. Nesse dia cai. Então, você aqui, como é que eu vou dizer, pregar moral de cueca aqui dizendo que não cai, porque cai. Cai, é normal. Corrida eu não vou ir. Nem por isso eu deixo de colocar. Porque o que acontece? Eu vou cair de 120 para 60 alunos. Mas esses 60 que foram, eles merecem que eu dê o meu melhor para eles. E eu não posso abrir mão daqueles que estão dedicados em ter o meu melhor em prol dos outros que, por algum motivo, seja ele qual for, não querem o seu melhor, ou não querem experimentar a berinjela todo dia. Então, eu preciso dar o meu melhor para aqueles que estão dispostos a receber o meu melhor. Para que esses 60 saiam da aula falando, cacete, que aula top. Ele vai falar para algum outro que faltou. E tudo certo. Essas são as mudanças positivas que a gente faz na vida da galera. Galera? Top! Que legal, Thiago! Que aula! Destruiu! Valeu, Thiagão. Muito obrigado aí pela sua presença. Mais um assunto level 2 aí, que a gente destrinchou um pouquinho ele, levou para a realidade dos treinadores. Muito obrigado pela sua presença, irmão. Deixa o seu contato aí, seu @, seu Instagram, para a galera, se quem quiser entrar em contato com você, tirar algumas dúvidas. Vai ser um prazerzão. É bem fácil, meu nome mesmo, @Thiago Tadeu no Instagram. Lá da CrossFit Pelotas, @CrossFit Pelotas. Fiquem super à vontade para chamar lá. Tem uma coisa que eu adoro fazer, é trocar ideia com treinadores. Trabalho, inclusive, tem uma mentoria de treinadores que a gente faz. Esse tipo de trabalho ministrando cursos presenciais também. Então, se tem uma coisa que eu curto de verdade, é falar com profissionais de educação física, trocar uma ideia com a galera. Não tem absolutamente ninguém que eu não pare para responder. Se quiser meu WhatsApp, eu mando o WhatsApp lá também para mandar áudio, trocar uma ideia. O negócio, eu tenho uma missão clara que é fazer com que a educação física suba de nível. A nossa profissão, a gente tem a melhor profissão do mundo, a profissão mais prazerosa que a gente pode ter para trabalhar e entregar coisas que a educação física me ensinou e outras que o CrossFit me ensinou, como, por exemplo, entregar felicidade. Isso, infelizmente, a educação física não me ensinou, mas
o CrossFit me ensinou a entregar felicidade para os meus alunos. Então, a gente tem a melhor profissão do mundo e eu acho que está na hora da gente ser valorizado como tal. E valorizado em todos os sentidos. Tanto pelos outros profissionais da saúde, pararem de falar bobagem a nosso respeito, quanto financeiramente, economicamente, também está na hora da gente ser muito melhor valorizado do que a gente é. Então, o que eu puder fazer pela área, para que os profissionais de educação física em geral fiquem cada vez mais capacitados para não falar bobagem, para saber o que estão falando, para dominar aquele assunto que estão falando a respeito, eu acho que todos nós só ganhamos com isso. Então, se de alguma maneira pequenininha eu puder contribuir, contem comigo. É isso aí. É isso aí. Obrigado, viu, Thiago? Obrigado, irmão. Eu mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Aguardem por mais tópicos aí de nível 1 e nível 2, que com certeza isso vai ajudar todo mundo aí nessa caminhada aí. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, galera. Até a Bons próxima. estudos a todos e boas práticas. Falou, Thiagão. É nóis. Valeu, até mais.